da graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo em que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele tem nos concedido. Estamos aqui nessa madrugada do amanhecer do dia deste sábado, do dia 16/9/2023, para continuarmos nessa leitura das Escrituras de maneira criteriosa, buscando encontrar a vida eterna por meio desse exame, por meio desses estudos, e obter o conhecimento a respeito de Jesus, ao qual as Escrituras também nos oferece. Continuamos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12. Iremos encerrar o capítulo 12 nessa madrugada, com a graça do Senhor. Começando o versículo 12, Paulo vai tratar aqui do assunto da unidade. Dessa unidade em meio à adversidade. Então, a igreja precisa estar unida em meio a essa adversidade que ela enfrenta no mundo de hoje e sempre enfrentou. Então, Paulo diz assim: porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, que judeus, que gregos, que escravos, que livres, a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? O olho não pode ordenar a mão: não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés: não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fortes, são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem mais honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinha necessidade, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando o membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Mas quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo,
e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? Todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar. Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm os dons de cura? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Louvado seja Deus. Gostaríamos aqui, por meio do Espírito Santo, que nos foi outorgado, com esse dom de trazer a palavra de Deus, de ensinar a palavra do Senhor, buscar algum entendimento a respeito daquilo que Paulo ele escreve à igreja de Coríntios, trazendo como exemplo a estrutura do nosso corpo físico e comparando essa estrutura do corpo físico à igreja de Jesus Cristo, que também simboliza um corpo. E essa é a razão principal de Paulo estar buscando abrir a mente, o entendimento da igreja de Corinto, para eles serem unidos em meio à adversidade. Assim como o nosso corpo, os membros do nosso corpo, todos têm uma função, todos trabalham em harmonia, em busca de que se tenha um corpo saudável. Quando um membro do nosso corpo, seja ele qual for, é ferido ou adoece, todo o nosso corpo, todos os outros membros do nosso corpo sofrem junto, sente a mesma consequência, a mesma dor no membro que está ferido ou está doente. É assim que acontece com o nosso corpo natural. Da mesma maneira, Paulo expressa isso e que ocorre e deve ocorrer com o corpo de Cristo, que somos nós, membro do corpo. E não há membro igual ao outro. Todos são membros de uma parte desse corpo. Então, vamos analisar alguns pontos aqui importantes. Ele diz, portanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Na face da terra, o corpo de Cristo tem muitos membros, mas é um só corpo. As pessoas estão ligadas, as pessoas elas fazem parte desse corpo, elas são um dos membros desse corpo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Nós somos batizados com Espírito, a fim de sermos um só corpo. O trabalho do Espírito Santo é trazer essa unidade entre aqueles que servem a Jesus. E o próprio Jesus orou ao Pai em João 17 acerca desse mesmo assunto, dizendo ao Pai que assim como ele, Jesus e o Pai eram um, que também essa mesma unidade ocorresse entre o Filho e o Pai e entre nós, considerado como igreja. Então, Jesus orou por essa unidade.
Agora Paulo vê a necessidade da igreja de Corinto elas tomar essa direção dessa unidade. Isso dá a entender que aqueles membros da igreja de Corinto eles estavam divergindo, eles estavam tomando rumo diferente. Eles, como membro do corpo de Cristo, estavam se tornando mais importantes uns do que os outros, se considerando mais importantes uns do que os outros. E aí Paulo, como aquele que gerou eles espiritualmente, e vê essa necessidade, então ele traz esse exemplo. Um exemplo simples, objetivo, mas que se precisa ponderar, precisa ser analisado criteriosamente e ser colocado em prática de acordo com a vontade do nosso Deus. Ele diz aqui: pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Nós temos que entender, os membros do corpo de Cristo, eles têm que entender. Você que é a igreja de Jesus, você que faz parte da igreja de Jesus em qualquer parte do mundo, não pode haver divisão. Tem divisões de placa de igreja. Mas, em relação de que só há um Espírito e nós somos um só corpo, isso não pode deixar de nós termos essa conscientização. Embora muitos estejam servindo a Deus em 4 paredes diferentes, em lugares diferentes, com nomes diferentes, mas a estrutura espiritual tem que ser a mesma. O conteúdo espiritual tem que ser o mesmo. Não pode um pensar de uma maneira, outro pensar de outra. Porque foi assim que Paulo continuou. Paulo deu início às suas instruções à igreja de Corinto. Por quê? Porque eles todos estavam ali, a maioria deles, estavam pensando diferente um do outro. Estavam agindo, pensando individualmente uns dos outros. E nós, como igreja de Jesus, quando se refere ao reino de Deus, quando se refere à vida espiritual, nós não temos que pensar diferente de um do outro, nem pregar diferente de um do outro, nem ensinar diferente de um do outro. Se você quiser viver a sua vida humana, cristã, carnal, sua vida carnal, natural, diferente da outra pessoa, aí é uma escolha, uma direção que você toma. Mas como membro do corpo de Cristo, nós temos que ter o mesmo rumo, a mesma finalidade, o mesmo dever, a mesma responsabilidade, o mesmo alvo e a mesma direção nos concedida pelo Espírito Santo, porque aqui está, todos fomos batizados por um só Espírito. Então, por que haver discordância? Se todos fomos batizados pelo mesmo Espírito, a igreja tem que se despertar. Por isso a palavra de Deus está sempre nos orientando a examinar se o Espírito é de Deus ou não. Se todos somos batizados pelo mesmo Espírito, a fim de sermos um só corpo, nós somos batizados pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito, a fim de sermos um só corpo. Não podemos ser a igreja fulano de tal é um corpo, a outra igreja é outro corpo, e outra igreja é outro corpo. Não, não existe isso no reino de Deus. É um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Seja judeus, seja gregos, escravos, seja livre, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Nós bebemos de uma única fonte de água espiritual, que é o Espírito Santo. Portanto, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Nós precisamos um dos outros.
Nós precisamos entender que todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, como membro desse corpo, temos que andar todos na mesma unidade, enfrentando a adversidade. Porque Paulo desperta aqui que a unidade na adversidade. E a única forma de nós vencermos adversidades, como igreja de Jesus, é nós termos unidade. É nós termos esse entendimento espiritual de que nós fomos batizados num só Espírito, a fim de nos tornarmos um só corpo em Cristo Jesus. Aí ele dá o exemplo. O pé, se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Quer dizer, ele está dando aqui um exemplo muito lógico. O meu pé não pode dizer à minha mão que não precisa da minha mão. Ou meu pé não pode dizer que não faz parte do corpo. Mesmo que ele disser que não faz, ele faz. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, se o pé disser que não sou mão e não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou seja, você não deixa de fazer parte do corpo de Cristo porque você não considera, ou até você deseja que fosse uma outra parte do corpo. Mas nem por isso você deixa de ser o que você é, aquele membro daquele corpo chamado corpo de Cristo. Aí ele continua falando, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Aí ele está aqui já entrando na parte da função de cada membro. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Deus ele dispõe cada membro do corpo de Cristo segundo a vontade dele. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros espalhados pelo mundo, mas um só corpo de Cristo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. O irmão em Cristo Jesus lá, trazendo para essa narrativa e figuração colocada pelo apóstolo Paulo, ele é membro do corpo, ele é um dos membros, ele é uma da parte do corpo, mas ele não pode negar que outro membro também seja do corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti, tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Voltando ao versículo 20, sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 22, ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são essenciais. Aquele membro, aquele irmão em Cristo Jesus, que pareça mais fraco, mesmo assim, ele faz parte do corpo. E se faz necessário que ele esteja em unidade com o corpo. Não existe membro no nosso corpo físico que é mais fraco. Existe membro no nosso corpo que é mais forte. Então nós temos que entender que a vontade de Deus é que nós olhemos para os membros que formam esse corpo de Cristo como uma unidade
e que cada um tem o seu papel e a sua importância segundo a vontade de Deus, porque isso é determinado por Deus. Está escrito aqui, o apóstolo Paulo dizendo. E os membros do corpo, que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. Aqueles membros do nosso corpo que nós consideramos sem honra, é o que nós tratamos com mais honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tenha necessidade. Deus dá maior honra aos membros desse corpo que tenha maior necessidade, a fim de que não haja divisão do corpo. Ou seja, a fim de que alguém se ache melhor do que o outro, que um membro se ache mais importante do que o outro. Aí Deus fez o quê? Deus fez exatamente isso. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo, foi Deus que estruturou esse corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidades, a fim de que não haja divisão do corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Nós, como membros do corpo de Cristo, mesmo os que se acham que tenham maior honra, devem se colocar nessa posição que a palavra de Deus está nos orientando pelo apóstolo Paulo. Nós devemos tratar de igual dedicação uns aos outros, para que não haja divisão nesse corpo de Cristo. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. A igreja de Jesus, ela tem que viver nessa unidade, porque foi a oração de Jesus em João 17, pedindo ao Pai, buscando em oração ao Pai a nosso favor, para que tenhamos essa unidade. Deste modo, quando o membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Quando o membro vai bem espiritualmente, todos se alegram com esse membro. Mas se ele não vai bem, não há motivo de se alegrar com ele. Se há necessidade de buscar cuidar para que ele seja saudável. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiros. Aí ele mostra a variedade de ministério que Deus concedeu. Deus concedeu uns primeiro para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagre, os que têm os dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda. Prestar ajuda a um dos membros do corpo de Cristo é um dom. É um dom que você deve se sentir valorizado, honrado por você estar executando esse dom com toda a maestria, buscando a unidade desse corpo. Porque se a palavra está dizendo que há um dom de ajuda, é porque há necessidade em algum membro desse corpo de ser ajudado. Porque, embora todos os membros sejam em parte diferentes um do outro,
mas todos estão ligados no mesmo corpo e têm uma função específica. Os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Também não. Ou são todos mestres? Também não. Todos têm o dom de realizar milagre? Também não. Todos têm dons de cura? Também não. Falam todos em línguas? Também não. Todos as interpretam? Também não. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Então, não há razão, motivo para alguém se achar melhor ou mais especial, por mais honroso que seja esse membro. Mas os membros menos honrosos é o que Deus mais dá honra, é o que nós cuidamos mais com honra. Assim tem que ser a unidade do corpo de Cristo. Que nós fomos gerados por um só Espírito, como diz aqui o apóstolo Paulo, que é importante você entender isso, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Se fomos todos batizados por um só Espírito, a fim de ser um só corpo, então não pode haver essa divisão. Seja judeus, gregos, escravos, que sejam livres, todos nós foi dado beber de um único Espírito. Não pode haver divisão no corpo de Cristo, nem na sua maneira de pensar nem agir. Nós precisamos entender uma coisa, como igreja de Jesus, a respeito de Deus. Existem os atributos de Deus. E um desses atributos de Deus se chama justiça. Deus é justo. Jamais Deus irá participar de um acordo, de um ato de injustiça. Ele fazer parte disso. Um exemplo, por exemplo, que muitas pessoas ainda parecem que não abriu a cabeça para entender. O nascimento e a jornada, a vocação, o ministério de Jacó foi profetizado por Deus antes dele nascer. Então Deus não iria compactuar com um ato de injustiça de Jacó, de maneira nenhuma. Deus não é justo? Não é um dos atributos de Deus a justiça? Jacó, ele foi profetizado por Deus de que quando ele nascesse, embora ele não tivesse o direito à bênção da primogenitura, mas ele iria alcançar essa bênção. Então, Deus não usou meios que não fossem legais. Deus não usou meios que não fossem legais. Deus não iria permitir. Porque Deus não iria compactuar com injustiça. Aí é que nós defendemos. De acordo com o Espírito Santo nos dá o discernimento desses atributos de Deus, e discernimento da palavra de Deus, que embora o nome de Jacó significasse alguma coisa, mas o caráter dele não significava isso. O caráter de Jacó não significava o nome dele. Embora o nome dele expressasse o significado de enganador, mas Jacó não tinha o caráter de enganar, de ser enganador. Quem tomou a iniciativa e levou Jacó a agir daquela maneira com o pai foi a mãe dele, porque Deus havia dado a palavra profética à mãe dele. Com relação a Jacó e Esaú, você não vê em nenhum momento Jacó
trapaceando com Esaú. Se Jacó trapaceasse com Esaú, então Deus estaria negando o seu atributo de justiça. Deus estaria compactuando com uma injustiça. E Jacó não cometeu injustiça com Esaú. Houve-se uma negociação livre, espontânea e clara. Jacó não enganou Esaú, embora tenha ainda, infelizmente, pregadores que continuam batendo nessa tecla, por causa do nome dele. Mas o nome dele não expressava o caráter dele. Jacó é que foi enganado pelo tio durante 14 anos. Quem conhece a história de Jacó sabe disso. Examine as escrituras de maneira criteriosamente. É a orientação de Jesus. Jacó está preparando um almoço com aquele cheiro gostoso de temperos, e o irmão vem chegando de uma caça que não havia dado resultado, vinha com fome, entra na casa de Jacó e pede a Jacó que Jacó dê o prato de comida dele a ele. Aí Jacó diz o quê? Não, o prato de comida é meu, mas eu posso negociar com você. Eu posso trocar esse prato de comida pela bênção da primogenitura que está sobre você. Isso era um agir de Deus. Deus estava criando meios, circunstâncias, para que a palavra profética que ele havia dado à mãe desses dois irmãos gêmeos, a promessa vinha ser validada. Ali era Deus agindo, e Deus não iria compactuar com injustiça, com engano. Está no caráter de Deus. É impossível que Deus minta. Não tem como Deus praticar injustiça. Entenda isso. Nós, como membros do corpo de Cristo, temos que entender que todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de ser um só corpo. Todos nós bebemos de um só Espírito. Seja escravos, seja livres, seja judeus, seja quem for. O que eu não posso jamais concordar, porque a palavra de Deus nos dá esse ensinamento, é que o atributo de Deus de ser justo venha a ser invalidado. Que Deus venha compactuar com algo errado, mesmo que seja em prol de uma promessa profética que ele tenha realizado. Não. Deus, em sua sabedoria, em sua grandeza e em seu poderio, ele tem como criar meios e circunstâncias de maneira correta para validar a promessa dele. Deus não precisa de usar de argumentos enganosos, traiçoeiros, para fazer isso. Quem faz isso é Satanás. Quem age dessa maneira é o diabo. Mas Deus não age dessa maneira. Houve uma negociação livre e espontânea. Jacó não enganou o irmão. Jacó foi sincero, foi honesto. Jacó tinha um coração, um caráter de honestidade. É tanto que ele trabalha 14 anos de graça para o tio. O tio engana ele durante 7 anos, porque ele trabalha 7 anos para ter como esposa uma das filhas do tio, a filha que Jacó estava apaixonada por ela, e na hora do casamento o tio vai lá e coloca a mais feia
E aí Jacó, ele primeiro dá bebida a Jacó, Jacó fica bêbado, e Jacó vai se deitar na cama primeiro, e aí o tio dele vai lá e envia a filha dele, que era considerada a mais feia, que teria ia ter mais dificuldade de encontrar um esposo. Quem foi enganado foi Jacó. Mas Jacó não enganou Esaú. Jacó não trapaceou Esaú. Ele tinha um nome de trapaceiro, mas ele não tinha um caráter de trapaceiro. Ele tinha um bom coração. É tanto que a jornada dele foi extremamente importante no projeto de Deus da nação de Israel. Porque saiu dele a nação de Israel. 10 tribos de Israel saiu dele. E 2 de um filho dele, que era José. 2 filhos de José passaram a se tornar filho de Jacó para que se completasse as 12 tribos de Israel. Como Deus iria compactuar com uma injustiça em benefício de uma promessa? Não tem como. A justiça faz parte do caráter de Deus. E o caráter de Jacó não era de trapacear, de maneira nenhuma. Ele negociou de maneira correta. Ele chega para o irmão, ele tem o direito, Jacó tem o direito. Deus cria uma circunstância para que a bênção da progenitura seja passada para Jacó de maneira justa. Deus não iria aceitar de maneira nenhuma que a bênção da progenitura fosse conquistada por Jacó de uma maneira injusta, porque aí Deus estaria se compactuando com a injustiça. E isso é impossível que ocorra da parte de Deus, porque um dos atributos de Deus é ser justo. O irmão aceitava se quisesse. Ele disse: eu tenho uma comida e você tem algo que eu quero. Então vamos negociar. Eu dou a minha comida a você e você me dá o teu direito da bênção da progenitura. Esaú desprezou a progenitura, desprezou a bênção da progenitura. Foi Esaú que desprezou, não foi Jacó que obrigou ele a desprezar. Não. Por acaso Esaú estava longe da casa do pai? Se ele chegasse na casa do pai, da mãe, não teria comida para ele? Teria. Mas a questão é que a palavra profética de Deus tinha que se cumprir. Aí Deus cria o quê? Meio, circunstância. Deus impede que Esaú consiga alguma caça durante a madrugada. Ele se cansa, passa a noite toda em busca de caça e não consegue, chega cansado, com fome, e ele olha mais para o estômago do que para a bênção de Deus que estava sobre ele, que estava garantida sobre ele. E então ele expressa para Jacó: o que me adianta eu ter essa bênção da primogenitura se eu vou morrer de fome? Então quem está errado aí é Esaú, não é Jacó. Quem está desprezando a bênção é Esaú, não é Jacó. Jacó não está usando de ato de malandragem, não. De trapaceiro, não. Ele está sendo honesto. É como se você tem algo que talvez não tenha tanto valor, que pode ser adquirido em outro lugar com facilidade. Mas chega alguém querendo exatamente o que você tem. É você que vai dar o preço. Eu só tenho isso aqui. Jacó só tinha aquele prato de comida. Eu só tenho esse prato de comida. Mas o valor dele é esse. Vai custar a tua bênção da progenitura. Ele não obrigou Esaú a fazer essa negociação, a aceitar essa negociação. Ali era um agir de Deus. Deus criando circunstâncias legais. Deus não cria circunstâncias ilegais.
Deus não cria circunstâncias de enganação, de trapaceiro. Deus não faz isso. Deus tem um atributo de justiça, Ele é justo. Ele não vai compactuar com injustiça para que a promessa dele se cumpra. De jeito nenhum, porque Ele é Deus. Ele tem meios de criar de maneira correta, porque Ele é correto. Ele é perfeito, Ele é fiel. É impossível que Deus minta. Então, a negociação entre Jacó e Esaú foi completamente justa. Jacó não tinha um coração de enganador. Se ele tivesse um coração de enganador, como muitos pregam aí, ele não tinha se deixado ser enganado pelo tio. Ele teria enganado o tio. Ele enganou o tio? Não. Em nenhum momento ele enganou o tio. Ah, mas na hora que ele foi se encontrar com o pai, que o pai estava cego, e o pai tinha que passar a bênção, teria que abençoar o filho com a bênção da primogenitura, ele se passou por Esaú. Mas essa escolha dele se passar por Esaú não passou dele, não veio dele, não foi escolha pessoal de Jacó, foi da mãe dele. Foi a mãe dele que deu a ideia, foi a mãe dele que orientou ele. Disse a ele tudo o que ele deveria fazer para ele receber a bênção da primogenitura, pois ele já tinha direito legal, porque o irmão já havia passado para ele, então ele não estava enganando o pai. E ele também não tomou a iniciativa de enganar o pai. O processo ali estava sendo direcionado de acordo com a palavra profética que Deus tinha dado à mãe dele. Então, parte da mãe dele. Você já tem o direito, porque o teu irmão já passou o direito sobre você, e então você agora vai ter que se passar pelo teu irmão, como se você fosse o teu irmão. Mas como fazer isso? Ele pergunta para a mãe, como vou fazer isso? Meu irmão, ele é cabeludo, é cheio de cabelo nos braços. E eu sou liso, não tenho cabelo nos braços. Jacó disse para a mãe dele. Aí a mãe dele disse, não, você vai lá e vai matar uma ovelha, vai pegar a pele da ovelha, vai enrolar no braço, e então o teu pai vai pensar que você é Esaú e vai te abençoar. Não passou da iniciativa de Jacó de enganar o pai, porque Jacó não tinha esse coração. E a prova disso está na jornada dele. Está na jornada dele. Está no chamado que Deus tinha para ele. Há uma grande diferença de como se interpreta a palavra. Por quê? Porque a pessoa ela não deixa o Espírito Santo trazer o discernimento dos atributos de Deus, de como Deus age, de como Deus cria circunstâncias para que as promessas deles venham se validar na vida daquele que ele determinou. Deus determinou, antes de Jacó nascer, de que Jacó se tornaria maior do que Esaú. E que a bênção da primogenitura de Esaú passaria para Jacó. Mas passaria de uma maneira correta, honesta. Porque Deus não ia se compactuar com algo desonesto. Então ele deixaria de ser Deus. Estou certo ou estou errado? A palavra de Deus está certa ou está errada? A pessoa só é enganada se ela não lê as Escrituras, não examinar de maneira criteriosa. Por isso Jesus disse, examina as Escrituras de maneira criteriosa, com critério. Entenda, discernir o propósito de Deus. Que nesse propósito de Deus, Deus está revelando os atributos dele. Deus jamais vai negar um atributo dele em prol de algo que esteja errado, que seja inconveniente. Deus não faz isso. Deus não é assim. Deus é perfeito. Deus é honesto, é justo, é verdadeiro. E a ação e a atitude de Jacó foi honesta para com o irmão. Eu tenho um prato de comida, você tem algo que eu quero. Então nós podemos negociar. Você aceita se você quiser.
Esaú desprezou. Não, o que me adianta eu ter o que você quer, se o que eu tenho não vai me servir de nada? Ele estava desprezando aquilo que é mais importante na vida dele, que ele só veio ter entendimento depois que o pai passa a bênção da primogenitura para Jacó. O pai estava cego e disse: as mãos é de Esaú, mas o cheiro, a voz, aliás, a mão, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim abençoou. Mas quem tomou a iniciativa de ele agir daquela forma foi a mãe dele. A mãe dele orientou ele. Cada passo que ele deveria dar. Então não partiu dele. Se tivesse partido dele, aí ele era enganador. A questão é que o nome dele significava enganador. Mas ele não tinha caráter de enganador. Porque em nenhum momento você vê Jacó tomando uma atitude para enganar alguém. Mostre na palavra de Deus que ele tomou a iniciativa de enganar alguém? Não. Ele teve a sabedoria de Deus de adquirir o direito da primogenitura de uma maneira legal. Porque se ele não conseguisse esse direito de livre e espontânea vontade, não teria validade. Porque Deus não estaria compartilhando com isso. Deus cria uma circunstância legal, de direito, transparente, de honestidade. Deus criou uma circunstância em que Jacó poderia usar de honestidade para com Esaú, para que a bênção que estava sobre Esaú passasse para Jacó, porque Deus já havia profetizado isso antes dele nascer. E aquilo que Deus fala, Deus vai cumprir, mas usando os meios corretos. E Deus não iria usar um meio incorreto. É uma coisa tão simples de se entender. E ainda existem pastores que continuam batendo na tecla de que Jacó era um enganador. Não, ele tinha um nome, mas o caráter dele não era. E a prova está aí, que ele conversa com o irmão. E se você quer algo de mim, você quer meu prato de comida, que eu fiz para mim, o meu almoço, mas você tem algo que eu quero também. Então vamos negociar. E Esaú despreza. Ele não iria morrer se ele passasse pela casa do irmão e não comesse aquele prato de comida. Ele iria morrer? Não. Por quê? Porque a bênção da primogenitura ainda estava sobre ele. E ela garantia que ele não iria morrer de fome. Mas ele vai dizer: o que me adianta eu ter essa bênção de progenitura se eu vou morrer de fome? Quer dizer, ele despreza a bênção da primogenitura para satisfazer o seu próprio estômago, o seu próprio eu, a sua própria vontade. E enquanto Jacó está pensando no futuro, do plano de Deus, da vontade de Deus. Porque Jacó está agindo de acordo com a promessa profética de Deus que foi dado à mãe dele, enquanto os dois ainda estavam no ventre da mãe. O nome dele foi mudado de Jacó para Israel, porque Deus tinha esse plano, por meio dele, criar a nação de Israel. Então o nome passou a ser agora um ato profético. Mas você não vê Jacó enganando o tio dele. Se ele tivesse enganado Esaú, se ele tivesse enganado o pai, ele teria enganado o tio. E ele teria continuado enganando as pessoas. E você não vê isso na história dele. Você vê um homem comprometido com a vontade de Deus. Abandonou tudo, saiu com a roupa do corpo, em direção à casa do tio, porque a mãe está orientando ele. Porque a mãe diz: olha, teu irmão descobriu que teu pai te abençoou com a bênção da primogenitura. Então, teu irmão está com ódio, quer te matar. Então, vai embora. E ele sai com a roupa do corpo e vai em busca da casa do tio, que é uma distância de muitos quilômetros. E chega durante a noite a dormir no alento, no meio do mato, pega uma pedra lá, coloca como travesseiro, e adormece
de tão cansado que está, fugindo do irmão, porque o irmão não aceitou. O que de livre e espontânea vontade passou para o outro. Enganação seria se ele tivesse tomado a bênção da primogenitura de Esaú de maneira trapaceira, incorreta. Mas ele usou de maneira correta. O irmão tinha a livre e espontânea liberdade e livre-arbítrio de dizer sim ou não, de concordar com Jacó ou não, na troca daquela duas coisas, o prato de comida e a bênção da primogenitura. Será que é difícil entender como igreja? Como nós temos que ter a unidade do corpo, o corpo de Cristo tem que ter a unidade para enfrentar essas adversidades. Temos que entender que nós todos fomos gerados, batizados por um só Espírito, a fim de sermos todos um só corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Corinto. Que o membro que se acha mais honroso não deve desonrar aquele membro que ele considera de menos honra. Pelo contrário, os membros de menos honra é que são mais honrados. E tudo isso é o quê? É para que se cumpra a vontade de Deus, a fim de não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse mesmo modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se regozijam, se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiro. Aí Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu que Jacó iria gerar a nação de Israel. E Deus não iria usar um meio injusto. Deus usou de trapaça para José chegar ao palácio de Faraó. Em algum momento, José usou de trapaça? Não. José foi sempre honesto. Sofreu as consequências, mas foi sempre honesto. Assim como Jacó sofreu as consequências, mas foi honesto. Foi justo. Fugiu no meio do caminho, naquela noite, Deus aparece a ele. Se ele tivesse feito uma injustiça com o irmão, Deus teria aparecido para ele e teria dado a ele aquela visão, dizendo que Deus é com ele, dizendo que Deus estava na jornada dele, que ele era um escolhido de Deus, dando a ele o plano que Deus tinha para a vida dele, e ele reconhece isso quando ele se acorda e faz um voto a Deus. Você acha que uma pessoa desonesta vai fazer um voto a Deus e vai cumprir? Ele fez um voto a Deus e cumpriu o voto. Pessoa desonesta, trapaceira, promete as coisas e não cumpre. Jacó prometeu a Deus o que ele prometeu lá no meio do mato, no meio daquela jornada, no meio daquele mato, fugindo do irmão. Ele tinha que fugir, porque fazia parte do plano de Deus. Mas não houve enganação, enrolação, trapaceira na negociação entre Jacó e Esaú. Não houve. E o que aconteceu com ele e com o pai dele foi a escolha e decisão da mãe dele, não foi pessoal dele. Leia a palavra. Veja se Jacó chega para a mãe e diz assim: olha, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo para poder enganar o meu pai. Ele falou isso? Não. Por Jacó, ele nem teria feito de ter passado pelo irmão. Mas a mãe estava no controle, porque a mãe tinha a palavra profética.
E a mãe sabia que ele já tinha o direito. Se ele já tinha o direito, então era ele que tinha que ser abençoado. E o pai jamais iria abençoar se soubesse que era Jacó. Porque Isaac era assim. Isaac não sabia de que o irmão havia passado o direito para o outro, de maneira honesta, correta, livre de espontânea vontade. Trapaceira é quando nós roubamos, quando nós enganamos o irmão ou alguém. Aí nós somos trapaceiros. Mas Jacó não enganou Esaú, não trapaceou Esaú, e nem fez isso com o tio dele, e nem fez com o pai dele. Ele tinha um caráter diferente do que as pessoas estão dizendo. Embora o nome dele representasse o significado de enganador, mas o caráter dele não era de enganador, porque a prova está na história da vida dele. Ele sofre trabalhando de graça 14 anos para o tio, e quando chega a 14 anos que ele trabalha de graça, e ele tem as duas mulheres, as duas filhas, por esses 14 anos de trabalho, aí ele chega para o tio e diz: olha, tio, agora eu trabalhei 14 anos de graça, mas agora eu quero um salário. A partir de agora eu quero um salário. E o tio perguntou: que salário você quer? Que tipo de salário você quer? Aí Jacó disse: olha, nós vamos fazer assim. Se o senhor concordar, o senhor vai separar todo o rebanho de uma cor só para um lugar, e o rebanho malhado, salpicado, que são aquelas ovelhas, o gado, que tem duas cores, que tem duas manchas, uma cor clara, uma cor escura, o senhor separa mais distante. E eu vou cuidar do rebanho que tem uma cor só. As crias que nascer desse rebanho que tem uma cor só, nascer malhado, salpicado, é o meu salário. O tio achou isso maravilhoso. Por que o tio aceitou? Porque o tio achava isso impossível. Mas Jacó usa a fé. Jacó usa o quê? A promessa profética de Deus na vida dele. Ele vai lá e pega uma casca grossa de uma árvore e faz umas riscas naquelas cascas, fazendo com que a casca tenha duas cores, uma cor mais escura e uma cor clara, porque quando você risca uma casca, fica uma cor clara por dentro. E ele pega aquelas cascas grossas, que agora tem duas cores, transparece duas cores, uma cor escura e uma clara, e ele coloca aonde as ovelhas e o gado vai beber água e vai comer. E eles, o gado e as ovelhas, quando vão gerar as crias, elas saem tudo emalhadas. Aí o tio fica curioso. Como pode isso acontecer? Aí o tio vai lá e muda. E a palavra de Deus diz que o tio mudou 10 vezes o salário dele. Ou seja, mudou 10 vezes. Não, agora você vai ficar cuidando do rebanho e das ovelhas malhadas, salpicadas, e eu vou separar as ovelhas e o rebanho de uma cor só. E o que nascer dos malhados e salpicados de uma cor só, esse é o seu salário. Aí Jacó disse: tudo bem. Jacó estava seguro. Tudo que Jacó determinava era em favor dele. Deus abençoava, porque Deus tinha plano e propósito com ele. A promessa veio de Deus, não veio de homem. Se ele fosse enganador, ele teria enganado. E ele acabou se tornando mais rico do que o tio. A ponto que os filhos do tio dele convencessem o pai a mandar Jacó de volta. Porque era necessário. Jacó fez um voto a Deus: se o Senhor me abençoar e não me deixar faltar pão, nem o que me vestir, e me trazer de volta à casa de meu pai, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo ao Senhor. E Jacó veio, saiu da casa do pai. Isso fazia 28 anos. E o irmão ainda estava com ódio para matar ele. O irmão, quando soube
que ele estava vindo, já foi ao encontro dele para matar ele. Olha o que o ódio acontece. Quando a pessoa não aceita a forma, os meios do agir de Deus em prol do plano e da vontade de Deus. Quando a pessoa não aceita, a pessoa quer logo matar a pessoa, tirar a pessoa do caminho. Não tentaram matar Jesus? Não tentaram matar Moisés? Não tentaram matar Jacó? Porque tinha um projeto muito grande de Deus. E Satanás estava usando os meios que ele tinha. O ódio no coração de Esaú. Porque quando ele caiu em si de que ele, por livre e espontânea vontade, passou o direito para o irmão e agora não queria mais aceitar, ele viu a solução matando o irmão. Porque aí a bênção voltava para ele. Mas Deus não iria permitir. Porque a justiça de Deus e a palavra de Deus, ela tinha que ser cumprida. Então, por essa razão, nós temos que entender a palavra. Quando o Jacó está voltando, ele se encontra com um anjo. E ele briga com o anjo. E ele segura o anjo a noite toda. Não solta o anjo. O anjo pega a espada e enfia na coxa dele. E mesmo assim, com a coxa ferida, com a espada enfiada na coxa dele, ele continua abraçando o anjo. E o anjo disse, olha, o dia está amanhecendo e eu preciso ir. Aí Jacó disse, eu não te solto enquanto você não me abençoar. Jacó precisava ter a garantia de que ele iria chegar à casa do pai, às terras deles, da família dele, vivo, com a proteção de Deus. E o anjo então o abençoa, e ele solta o anjo. E ele vai mancando. A partir desse momento, Jacó, ele passou a mancar, por causa dessa ferida na coxa, pela espada do anjo. Aí Deus vai usando ele com sabedoria. O irmão está com ódio, querendo matar ele, está vindo ao encontro dele. Aí o que Jacó faz? Ele separa os melhores do rebanho dele e envia de presente. Chama os servos dele e diz, olha, leva esse rebanho para o meu irmão que está vindo ao meu encontro. Se ele perguntar de quem é, você fala que é meu rebanho e que eu estou dando de presente a ele. E cada presente que Jacó ia recebendo, ia abrandando o coração de Esaú. Aliás, cada presente que Esaú ia recebendo, ia abrandando o coração dele. O ódio dele ia diminuindo. E Jacó usou essa tática 3 vezes. E aí eu pergunto, isso é uma forma de enganar? Não. Não existe nenhuma maneira de se pensar de que Jacó está enganando o irmão. Não. Ele está usando meios que Deus criou e colocou no coração dele, circunstâncias de presentear o irmão para quebrantar o ódio do irmão, para que depois ele pudesse explicar ao irmão tudo o que aconteceu, que foi da vontade de Deus. Aí quando os dois se encontraram, depois de Esaú receber 3 vezes os presentes, os dois se abraçaram, choraram e pediu perdão. Esaú pediu perdão a Jacó. Esaú pediu perdão a Jacó. E os 2 irmãos voltaram a ser unidos, se cumprindo a promessa de Deus. Deus iria cumprir a promessa dele na vida de um enganador? Não. De um trapaceiro? Não. Deus iria compactuar com a vida errada se Jacó tivesse agido dessa forma como estão pregando aí? De maneira nenhuma. Porque um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo, está escrito, Deus é justo. E ele vai julgar todo mundo com justiça. Deus não vai julgar como o pagão julga. De maneira nenhuma. Nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo e que nós temos que ter unidade, pensar da mesma forma, pregar da mesma maneira,
do mesmo pensamento, de acordo com a vontade de Deus, conforme o Espírito Santo distribui os dons a cada um. E nós temos que servir uns aos outros com esse dom. Mas não podemos utilizar da nossa maneira pessoal de pensar, contrariando o que a palavra de Deus está dizendo. Porque aí você está contrariando. Porque Deus não iria compactuar com nenhuma injustiça, com nenhum ato de injustiça, de enganação, para que se cumprisse a promessa de Deus. Quando a mulher de Abraão tentou fazer isso, veja o que aconteceu. Gerou uma tragédia. Uma tragédia que prevalece até hoje entre a nação de Israel. Veja o tamanho da tragédia. Quando a mulher de Abraão buscou um meio que não era a vontade de Deus, de colocar Abraão para se deitar com a empregada para gerar um filho, porque ela já era idosa, Abraão já era idoso e já tinha se passado muitos anos, a promessa ainda não tinha se cumprido, não importa os anos que passem, Deus é Deus. Ele não ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto? Deus não fez gerar na sunamita um filho que ela não tinha como gerar, pois era estéril? E outras tantas mulheres que a palavra de Deus disse que era estéril e Deus não fez gerar, como Ana. Ana era estéril, mas Ana não trapaceou, porque se ela trapaceasse, Deus não iria entrar em acordo. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Em Cristo Jesus, entenda isso. Peça discernimento do Espírito Santo. Não prega a palavra pela lógica humana, pela letra, porque a letra mata. Está escrito isso. Prega a palavra com discernimento do Espírito Santo, para a edificação desse corpo, para que esse corpo tenha unidade. Não divida a igreja. Você está dividindo a igreja quando você está pregando algo que é contrário ao ensinamento da palavra. Você conhece a verdade e não anuncia a verdade como ela é. Jacó tinha um nome de enganador, mas o caráter dele não era de enganador, porque ele não enganou ninguém, nem trapaceou ninguém. Não trapaceou ninguém. Leia a palavra, descina ela espiritualmente. Aonde Deus iria compactuar com uma atitude dessa? Deus estaria jogando no lixo o atributo dele de ser justo. E todo o plano dele de salvação iria por água abaixo. Meu abraço aqui ao pastor Almir Mendes, que está nos acompanhando, nosso pastor. Deus te abençoe, amado. Já está acordado, né? Vai amanhecer no dia. Sei que você tem uma jornada hoje, cedo. Deus abençoe. É o pastor titular, presidente da Igreja Assembleia de Deus Cristã Shekinah, ao qual nós fazemos parte. Está aqui nos acompanhando nessa live ao vivo. Então entenda a palavra. Nós encerramos aqui essa palavra. O dia já está amanhecendo. Logo vai começar o movimento na rua e vai interferir aqui na live. Mas nós trouxemos a palavra de Deus ao teu coração. Nós temos que ter unidade no Espírito. O Espírito, eu deixo aqui encerrando esse versículo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Todos fomos batizados no mesmo Espírito. E o versículo seguinte diz o quê? No mesmo versículo, aliás, na parte B. E todos nós foi dado beber de um único Espírito. Nós temos que ter a mesma direção de um único Espírito. Beber do único Espírito, ser batizado por um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, que é Deus, não vai compactuar com atos de enganação. Uma coisa é a pessoa ter um nome, que simbolize algo
desfavorável. Uma outra coisa totalmente diferente é o caráter da pessoa. E o caráter de Jacó não era de enganador. E Deus mudou o nome dele, porque agora Deus coloca o nome profético, porque por meio desse novo nome, ele viesse a criar, Deus viesse a criar a nação de Israel. Porque Deus não queria que as pessoas olhassem para Jacó pensando que ele fosse a pessoa cujo nome dele significava. É uma coisa diferente. Você pode ter um nome que não agrade ninguém. Tem tantos nomes estranhos aí, que as mães e os pais colocam nos filhos, que é de arrepiar até o cabelo. É de assombrar. Mas a pessoa, ela cresce, estuda de maneira honesta e se torna uma pessoa importante. Faz uma faculdade, tem um bom emprego, se torna alguém de valor, independente do nome dela, que a mãe e o pai deu. Tem nomes aí estrambólicos, que até para pronunciar é difícil, e significados horrorosos. Mas a pessoa não é moldada pelo nome. A pessoa é moldada pelo caráter de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então a igreja de Jesus se desperte para a verdade. Se desperte para seguir a verdade. Tenha discernimento. Eu já cheguei em igreja, ouvi pregador pregar, dizendo que Davi não matou Golias. Eu estava lá, no culto, assistindo o culto. Não, Davi não matou Golias, não. Davi teve uma ilusão de ótica. Foi uma alucinação. O pregador chegou a dizer, Davi teve uma alucinação. Ele pensou, ele sonhou, pensou que tinha matado Golias, mas não matou. Isso diante de toda a igreja. E eu estava lá, ouvindo e escutando uma barbaridade dessa, uma heresia dessa. Foi a última vez que eu me sentei, que eu fui àquela igreja. Porque eu não vou estar na igreja para estar escutando heresias, não. Se você quiser seguir a quem prega heresia, problema seu. Aí você vai ter com Deus. Quem vai julgar você é Deus, então eu não vou me preocupar. Agora, a verdade, eu tenho a obrigação de trazer a verdade. De acordo com o dom que Deus me outorgou, pelo Espírito Santo, de ensinar a verdade e de pregar a verdade. E é o que nós estamos fazendo aqui pelas madrugadas. Estamos estudando a palavra de Deus, versículo por versículo, de maneira criteriosa, em busca da vida eterna. E nós não podemos julgar que o Deus que nós servimos é um Deus injusto. Não podemos julgar que Deus mude o atributo dele em prol de um propósito. Não pode. Ele deixaria de ser Deus. É impossível que Deus minta. Deus deu uma palavra profética à mãe de Esaú e Jacó, que eram dois irmãos gêmeos, e Deus criou todas as circunstâncias. Foi Deus que criou as circunstâncias. Como é que Deus vai criar uma circunstância desonesta? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, um pregador pregar, dizer que Deus criou uma circunstância desonesta para se cumprir o que ele profetizou acerca daquela pessoa. É incabível isso. Não cabe isso no caráter de Deus. Somente quem é cego espiritualmente, vai acreditar numa bobagem dessa, numa ilusão dessa. Falta sabedoria, falta discernimento espiritual de quem fala isso. Pode ser quem for, pode ser pastor da maior igreja do mundo, não interessa. Eu quero saber se está dentro da palavra. Eu quero saber se está de acordo com os atributos de Deus. Eu só posso... É por isso que a palavra diz, examina tudo e retém bem. Se eu escuto um pregador falando uma bobagem dessa, eu não vou acatar isso. Como servo de Deus, eu vou alertar a igreja de que isso não compatua com o atributo de Deus. Deus não vai compatuar com algo que seja enganoso, desonesto. Então você quer dizer que Deus
ele usa de meus desonestos? Aonde que está escrito na Bíblia que Deus usa de meus desonestos? Deus é justo, é perfeito. E Deus vai tratar e julgar todo mundo com justiça, porque é um dos atributos de Deus. Irrevogável. Deus não vai mudar o atributo dele para agradar ninguém. Não é porque Jacó tinha o nome de enganador que ele era enganador. Não, não houve nenhuma atitude dele de enganador. Nenhuma. Porque Deus não ia escolher um enganador para que por meio dele viesse nascer a nação de Israel. Porque todas as vezes que alguém usou dessas artimanhas, gerou uma grande tragédia. E Deus não queria gerar uma tragédia. Deus queria gerar uma nação por meio de Jacó. E foi o que Deus fez. Mas Deus não usou. E nem se compatuou. E nem se aliou a atos desonestos de quem ele escolheu. Ele escolheu sabendo quem era a pessoa. E por isso ele mudou o nome dele. Para que as pessoas não viessem associar o nome dele ao caráter dele. Você acha que uma pessoa que fosse enganadora, como tem muitos por aí, que só serve para enganar uns aos outros, e até mesmo enganar o próprio irmão em Cristo Jesus? Você acha que Deus iria compactuar com isso? Deus deixaria de ser Deus. Todo o projeto e plano de Deus ia por água abaixo. De salvação de tudo. Porque Deus precisava de uma nação para que Jesus nascesse dessa nação. Deus precisava de um povo para que Jesus nascesse desse povo. E esse povo veio através de quem? Da vida de Jacó. Essa nação veio de onde? Da vida de Jacó. Então como é que Deus iria concordar com a atitude desonesta de Jacó? De jeito nenhum. A escolha de Deus é perfeita. Se Jacó se desviasse, Deus iria trocar. Deus teria trocado Jacó por outro. Assim como ele trocou Esaú por Jacó. Por que Deus trocou Esaú por Jacó? Porque Deus conhecia o coração. Deus conhecia o coração de Esaú. Sabia que o coração de Esaú não estava preparado para assumir aquela responsabilidade daquela bênção da primogenitura e por meio dele gerar uma nação. Imagine como seria a nação se fosse gerada, a nação de Israel se fosse gerada por meio de Esaú. Imagine a tragédia que era a nação de Israel. Deus sabe o que faz, meu irmão. Deus sabe o que faz. Entenda a palavra. Entenda os atributos de Deus. Tenha discernimento. Pregue a verdade, mas pregue com discernimento da palavra. Do Espírito Santo. Nós bebemos do mesmo Espírito. Nós somos batizados pelo mesmo Espírito. Então nós temos que falar pelo mesmo Espírito. A verdade. E ensinar a verdade às pessoas. Embora Jacó tivesse um nome que não fosse apropriado ao caráter dele, mas ele não agiu de acordo com o nome que ele tinha. Você age conforme o teu nome? Não. Você age pelo teu caráter. O teu caráter é mais importante do que o teu nome. E Jacó agiu de acordo com a vontade de Deus. Sempre demonstrou ser honesto. Demonstrou bondade. Demonstrou caridade. Demonstrou submissão, humildade, simplicidade. Trabalhou para o... Foi enganado. Ele foi enganado pelo tio, mas não revidou. Se ele fosse um enganador, ele disse, o meu tio está me enganando, eu também vou enganar ele. E Jacó fez isso? Não fez. Ele aceitou ser enganado pelo tio durante 14 anos. Mas depois dos 14 anos, ele chega para o tio e diz, agora eu mereço o meu salário. E aí ele determina, Jacó determina como vai ser o salário.
E o tio aceita porque acha impossível acontecer aquilo. Mas Deus estava com quem? Com Jacó. A bênção da progenitura estava com quem? Com Jacó. Não importasse se ele tinha passado aqueles 14 anos sendo enganado. Quem foi enganado foi ele, mas ele não enganou ninguém, não. Você acha que se ele fosse um enganador, o anjo teria lutado com ele? Ele teria lutado com o anjo e teria obtido a permissão do anjo de abençoar ele? Porque, no fundo, Jacó estava receoso com a atitude do irmão, com o ódio do irmão que estava vindo para matar ele. Mas ele, tendo a promessa do anjo de que ele chegaria em paz, porque ele disse para Deus, antes de chegar na casa do tio, lá, quando ele estava dormindo, no meio do mato, colocando a pedra como um travesseiro, naquele momento, ele faz um voto a Deus, quando ele amanhece, quando ele tem aquele sonho, aquela visão de Deus da escada, que anjos subiam e desciam, e Deus estava lá no topo, falando com ele, dizendo, eu sou o Deus de teu pai, de teus pais, Abraão, de Isaac. Aí, quando ele acorda, ele diz, esse lugar não é outro lugar a não ser a casa do Senhor. E ali ele faz um voto, numa pedra, unge uma pedra, fazendo um voto a Deus, e aonde ele ungiu aquela pedra, lá no meio daquele mato, foi onde foi construído a cidade de Jerusalém, no futuro, no mesmo lugar. É só você estudar. Aí como você pode dizer que Deus escolheu um trapaceiro para gerar uma nação, que por meio dela viesse Jesus a ser gerado? Aí Jesus ia ter um sangue de trapaceiro. Olha a linhagem de Jesus. Observe na linhagem de Jesus se tem algum trapaceiro. Não tem nenhum. Deus escolheu exatamente pessoas de caráter que viessem chegar até o nascimento de Cristo. Escolheu Maria, uma mulher de caráter. Escolheu José, um homem de caráter. Queria abandonar Maria, quando descobriu que Maria estava grávida e a gravidez não era dele, ele quis fugir. Ele quis fugir. Mas o que aconteceu? O anjo foi lá e disse a ele, recebe Maria como tua esposa, porque aquilo que está sendo gerado no ventre dela é da parte de Deus, é do Espírito Santo. É o Filho de Deus. Aí você mostra, aí Deus mostra como era o caráter de José. Ele, então, recebe o que é de Deus, a missão que é de Deus. Por isso, a igreja tem que ter unidade. Os membros do corpo de Cristo têm que ter unidade. Tem que viver em unidade. Como Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, logo no início. Porque eles estavam todos divididos. Um falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí Paulo vai e pergunta, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Nós não somos nada. Se Deus não é por nós, nós não somos nada. Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu sabendo que nós somos. E o Espírito Santo, que nós bebemos, todos bebemos do mesmo Espírito, e fomos batizados pelo mesmo Espírito, Ele vai nos levar a essa unidade. De todos, embora esteja separado por placa de igreja, mas somos todos membros do corpo de Cristo. Temos que pensar como um membro do corpo de Cristo, dando importância a cada um. Como diz aqui a palavra de Deus, no versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Nós temos que ter dedicação uns pelos outros. E como é que eu vou ter dedicação pelo meu irmão em Cristo Jesus se eu estou pregando a mentira para ele? Se eu estou pregando uma coisa que não é verdade?
Aí eu não estou cuidando do meu irmão, eu não estou tratando o meu irmão com igualdade. Eu não estou pensando no bem dele, espiritual. Analisa, pensa bem, dobra o teu joelho, ora a Deus, peça o Espírito Santo. Antes de você pregar, gaste o seu tempo lendo a palavra. Dedique o seu tempo. Deus não te escolheu para pregar, então dedique o teu tempo, como nós estamos dedicando o nosso tempo. De leitura diariamente da palavra, de buscar conhecer essa palavra, discernir essa palavra, criteriosamente, examinando essa palavra, criteriosamente, com critério, não é buscando entender por nós mesmos, pela nossa capacidade. A nossa capacidade, como diz o apóstolo Paulo, nós jogamos no lixo. A nossa capacidade intelectual não pode interferir na ação do Espírito Santo em nossas vidas, do discernimento do Espírito Santo da palavra de Deus, ao qual nós devemos anunciar. Então, que Deus te abençoe, amado. Que a igreja seja abençoada com o discernimento da palavra de Deus. Que esses homens e mulheres de Deus que pregam o Evangelho tenham discernimento da palavra. Analise e examine a palavra antes de pregar, para que você não venha pregar bobagem ou heresia, ou venha colocar Deus em dúvida, porque aí você está colocando o caráter de Deus em dúvida. Não julgue as pessoas pelo nome. Você não pode julgar Jacó pelo nome dele, de maneira nenhuma, porque o nome dele, embora fosse enganador, significava que ele iria passar por essa prova. Porque ele que foi enganado. Ele foi enganado pelo tio. Ele foi enganado pelos filhos. Por 11 filhos. 11 filhos enganaram ele. Mentiram para ele. Disseram que José tinha sido comido por um animal feroz, enquanto eles tinham vendido José como escravo, fazendo Jacó sofrer a dor da perda do filho, sem nem ter o direito de enterrar o filho, e o filho estava vivo. Quem foi enganado foi ele. Jacó foi sempre enganado, mas nunca deixou de cumprir o propósito de Deus. Há uma grande diferença. Então, que o Espírito Santo te conceda o que te falta, que é discernimento da palavra de Deus. Te falta você conhecer a palavra, dedicar na palavra. Não fique correndo de um lado para o outro, se embaraçando com os negócios dessa vida e não se dedica à palavra, aí você vai pregar heresias, como eu já vi muitos pregando heresias, e só o que tem aí é gente pregando heresias. Ou pregando coisas que não, ilusórias, que não tem nada a ver, e que coloca o caráter de Deus em julgamento. Coloca o caráter de Deus de maneira que as pessoas venham a pensar que Deus é injusto. Então, você deve se preocupar, porque Deus vai cobrar com maior rigor de quem ensina a palavra. Por isso estamos ensinando a palavra, fazendo igual Jeremias, nem que seja sozinho, nem que tenha só Deus acreditando no que nós estamos falando, mas nós vamos falar no que é a verdade. Se você não escutar e não acreditar e não aceitar, é Deus que vai te julgar, não somos nós. A palavra é que vai servir de testemunha, porque a verdade foi anunciada. E nós estamos anunciando a verdade. Não acrescentamos nada, não tiramos nada, não falando nada além daquilo que está escrito. Você entenda. Se você é espiritual, você vai entender. Se você não é espiritual, você vai procurar rebater. Vai depender do seu estado espiritual. Então busca viver uma vida espiritual, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para que você tenha convicção de Deus, daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus.
Você não pode colocar em dúvida o atributo de Deus de maneira nenhuma. E Deus é justo. Ele não vai se compactuar com nenhuma injustiça. Deus é justo. É um dos atributos dele. Deus é justo. Deus é verdadeiro. Deus é honesto. Deus é fiel. Entenda isso, igreja de Jesus. Que Deus te abençoe. Te dê um sábado vitorioso. Que Deus abra as portas que se faz necessário ser aberta hoje na tua vida. Para que as providências de Deus cheguem até a tua vida. Para que você possa crescer. Tanto na graça como no conhecimento de Jesus. E que tudo vá bem na tua vida. Em toda a área da sua vida. Que teus planos bons venham ser executados pela graça de Deus na tua vida. Nesse dia de sábado. No nome de Jesus. Pai maravilhoso, graças te damos pela vida de cada um dos teus filhos. Colocamos diante de ti, Pai, esta palavra e esta oração. Guarda a tua igreja. Protege a tua igreja. Livra de todo mal. Livra de toda cilada, armadilhas e laços de Satanás. Em nome de Jesus. Espírito Santo, desperta a igreja. Dá discernimento à igreja. Dá discernimento aos teus servos que estão pregando a tua palavra. Para que eles não venham colocar em dúvida os atributos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos. Guarda, protege. Livra de toda seta do maligno. De todos os dados inflamados do maligno. De toda ordem de morte que Satanás determina ao meio-dia. De todos os demônios que se rastejam ao meio-dia, lançados por Satanás em busca de suas presas. Nos guarda, protege a tua igreja. Salva essa nação, salva esse país. Seja repreendida em nome de Jesus toda a horta espiritual da maldade, todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas desse século. Seja anulado todos os planos deles, que eles têm arquitetado na escuridão, contra a tua igreja, usando mente de homens perversos e maldosos, para executar esses planos. Que sejam embaraçados esses planos, que sejam confundidos, anulados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Guarda a tua igreja. Salva esse país, salva essa nação. No nome de Jesus, Pai. Abençoa Israel. Guarda e protege Israel. Prospera Jerusalém. No nome de Jesus, Pai. Nós pedimos e te agradecemos pela graça do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos conceda cada dia mais sabedoria. Que o Senhor nos dê graça cada dia mais. Conhecimento, entendimento dessa palavra. Com discernimento espiritual. Que o teu espírito cada dia mais se una ao nosso espírito, a fim de que o nosso eu desapareça e a tua vontade permaneça, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Fica com Deus, amado. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder. Amém. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.